Bom, então, já deu 19, né? Vamos iniciar, então, a aula de hoje. Como eu estava comentando com vocês agora, a princípio, hoje ainda a aula é remota e, teoricamente, na semana que vem a gente já estaria com a aula presencial lá na Unifacear. Porém, a gente está esperando ainda, aguardando a situação do que vai ser decidido, se o decreto vai ser estendido, suspendido, se vai poder retornar ou não. De qualquer maneira, eu mando um e-mail para vocês, tá bom? Sobre a aula da semana que vem, porque dali semana que vem vai cair no dia 19, a próxima sexta. E dali, então, já seria uma aula presencial, mas caso ainda não retornem as aulas nessa modalidade, daí eu aviso vocês. Aviso nos avisos, no e-mail, deixo bem anotado lá para vocês não acabarem indo para lá e não nos encontrando e nem ficar esperando um link se tiver que indo lá, tá bom? Então, boa noite a todos. A aula passada a gente estava com um pouquinho mais de alunos, porque teve uma duplicação no AVA, então alguns dos alunos do professor Julian, eles tiveram presentes aqui, mas agora eles já sabem que a disciplina deles é com outro professor, então hoje somos nós, né? Temos mais 2 alunos que não estão aqui no momento, mas estamos em 2, 4, 6, 7, comigo 8, somos em 8 ao total, e sejam bem-vindos então, lembrando que a primeira aula a gente já fez na semana passada, ela está disponível no AVA, eu incluí lá um livrinho, um livreto pequenininho que fala sobre a higiene e segurança do trabalho, então quem tiver interesse pode dar uma olhadinha. Lá também falava a questão dos custos, que a gente falou que tem tanto o trabalhador quanto a empresa, tem custos que eles têm que estar arcando no caso de algum acidente, né? E também, quando a gente fala em custos, não são apenas custos financeiros, mas também tem aqueles custos psicológicos, quando acontece um acidente que a pessoa fica traumatizada, não apenas o próprio trabalhador que sofreu, mas os seus colegas também, mediante a situação, às vezes também ficam traumatizados ou ficam mais receosos, e isso faz com que todos eles percam a produtividade, né? E existem acidentes, às vezes, que eles chegam até a perder os membros, e daí eles ficam totalmente inviabilizados de até mesmo retornar para a empresa naquele cargo. Existem empresas que mantêm o salário, né, que vão pelo direito, porque foi um acidente de trabalho que ocorreu ali naquele ambiente de trabalho mesmo. Lembrando que acidente de trabalho também inclui a parte do trajeto entre a empresa e a casa do funcionário, então isso também ainda é considerado um acidente de trabalho, como a gente viu na aula anterior. E a gente, então, tem essa questão de algumas empresas, elas vão estar respondendo de maneira diferente. Porém, hoje a gente já sabe que existem normas e legislações que protegem o trabalhador também, né? Existem até casos de associações que o próprio eles protegem, né, os trabalhadores e dão um respaldo em caso de situações que eles se sintam injustiçados, mas tudo na base do diálogo ele é resolvido, né? Então, dali existem situações, por exemplo, onde os acidentes eles diminuem a produtividade e isso faz com que a empresa fique preocupada. Então, ao invés dela perder com isso, ela tenta investir em segurança, em higiene, então deixar um ambiente assim bacana para os funcionários, limpo, o máximo possível sem ter o problema que venha a ocorrer acidente, certo? Então, todos os riscos eles buscam diminuir. E isso, então, ele é muito bacana de ser visualizado. Todas as empresas agora devem obedecer normas que pedem que eles tenham programas de segurança também, tá bom? Perdão pelo barulho, os cachorros aqui deram uma latidinha. Então, eu vou agora estar compartilhando a minha tela, tá bom? Eu peço só para vocês confirmarem dali para mim. Peço desculpa também que os cachorros hoje acho que sabem que é sexta-feira, tá tudo animado, né? Deixa eu só aqui adicionar a Ana, que a Ana entrou agora também. A Ana já estava, mas deu uma saidinha, mas provavelmente caiu a internet e já retornou. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu só peço que vocês, por favor, confirmem para mim se estão conseguindo visualizar. Deixa eu só verificar aqui.
Tudo bem? Vocês conseguem visualizar? Apareceu, professor. Maravilha. Então, só retornando um pouquinho da aula anterior, lembrando que o nosso objetivo é trazer os conceitos, né, da engenharia de segurança e também lembrar que ela é uma melhoria para as condições de trabalho. Então, ela tanto previne os acidentes, como as doenças de trabalho. Então, lembrando que acidente são aquelas situações que acontecem de maneira inesperada, momentânea, então são efeitos agudos, rápidos, mas doenças são aqueles efeitos que demoram um pouco mais para aparecer. Então, trabalhos repetitivos que daí trazem lesões, né, no músculo, a questão também da LER, que é aquela lesão por esforços repetitivos, seja por fazer sempre a mesma movimentação, o mesmo trabalho, às vezes eles fazem com que os funcionários não tenham uma rotina em que eles vão mudando de setor e assim vão até mesmo espairecendo, não tendo aquele mesmo segmento de serviço da mesma maneira sempre, faz com que às vezes eles se cansem e também quando você começa a fazer sempre o mesmo trabalho repetitivo, muitos dos funcionários acabam até mesmo perdendo a atenção. E isso também é uma grande preocupação porque leva a um risco maior de acidentes. Então, na nossa ementa, a gente está comentando sobre os fundamentos da segurança, né? A segurança do trabalho. Vimos um pouquinho sobre a higiene, a organização do trabalho. Então, o ambiente que você tem que estar limpo, organizado, certo? Está suscetível, um lugar assim que seja agradável de se trabalhar. E também a gente vai estar verificando, a partir de hoje mesmo, algumas normas, né? E a parte da legislação. Vamos ver algumas questões de estatística e custo nos acidentes. O custo a gente falou um pouquinho na aula anterior e está naquele material que eu disponibilizei na aula 1. Então, se vocês entrarem no AVA, na aula da semana anterior, vocês podem entrar, então, na aba que está dizendo lá que é a aula 1, que aconteceu no dia 5/3, certo? Então, lá tem um livrinho que aparece também a parte dos custos, mas está resumida para vocês nos slides. E também temos as normas regulamentadoras. Vamos dar um enfoque um pouquinho mais especial na NR18, que vem falar da ergonomia, mas vamos falar um pouquinho de todas elas. Inclusive, hoje já vamos nos situar sobre elas, conhecendo cada uma delas que existem. Então, na nossa aula 1, a gente comentou o que seria uma segurança. Segurança, então, é quando nós temos uma estabilidade, né? Nós estamos seguros, nós não estamos propensos a ter algum perigo, estamos bem assegurados de danos e qualquer risco eventual. Então, é aquela situação onde você não tem nada a temer, você está tranquilo que não vai sofrer nenhum problema posterior. E também nós comentamos que existe uma classificação dos riscos, né? Eles são, então, divididos em 5 grupos e cada grupo desse tem uma cor específica. Quando a gente fala dos riscos físicos, ele é o grupo 1, de coloração verde, e ele, então, está relacionado aos fatores físicos. Então, questões como energia, ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, igual a gente falou, tanto as temperaturas mais quentes quanto mais frias. Está trabalhando em um frigorífico, por exemplo, ele tem que ter as vestimentas, né, além do guarda-posse, mas ele tem que ter roupas e luvas que o protejam quando ele vai, então, estar naquele outro ambiente com uma temperatura extrema, né? Outra questão que muitas vezes interfere é quando o funcionário, por exemplo, tem que entrar e sair, por exemplo, de uma câmara fria, com uma frequência muito grande. Então, o que acontece? Ele está num ambiente numa temperatura, ele já entra na outra, e esse caminho de ficar trocando e alternando tanto a temperatura dele, faz com que também tenha um perigo dele, por exemplo, pegar gripes, se resfriar. Então, é uma necessidade de tomar um cuidado com relação a isso. Outro ponto é a questão da umidade, né? As radiações ionizantes, que também tem a grande interferência quando a gente vai fazer exames, por exemplo, de raio-x, eles nos colocam a proteção, né, aquele colete, né, para evitar que essas radiações cheguem até nós, e eles mesmos, os próprios técnicos de radiologia, eles saem do local para evitar, então, que eles mesmos também estejam recebendo essas radiações. Além disso, a gente vê outras questões como infrassom, ultrassom, que também são todos considerados riscos físicos. O nosso outro grupo é o grupo 2, que nesse caso seriam os grupos químicos, os riscos químicos,
que já estão muito mais, então, relacionados com o curso de vocês, né? Nosso curso, como o próprio nome diz, Química, né? Química Industrial, então, é essa parte dos riscos onde vocês mais vão estar trabalhando futuramente e que vocês vão estar vendo bastante, então, a questão de riscos e vai estar lá a coloração vermelha. A coloração vermelha, então, se refere a esses riscos que estão relacionados com substâncias, compostos, produtos químicos, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores. Então, quando você abre determinado ácido ou base, ele já libera aquele gás, certo? Que se você não tiver, então, num local que ele é bem protegido, com toda essa parte de limpeza do ar, você corre o risco de respirar aquilo e de se intoxicar. Então, essas partes químicas são todos aqueles riscos que eles podem sofrer algum tipo de reação química, seja você manipular um determinado composto ou até mesmo quando você junta eles, eles também podem ter reações. Essas reações são extremas, podem ser as névoas também, mas pode correr risco de reatividade, pode ocorrer a formação de peróxidos, daí nesse caso explode, e quando acontecem situações assim, acontece também de acontecer efeitos inflamáveis, então o risco de ocorrer incêndios também. O nosso próximo grupo na classificação dos riscos é o grupo 3, que é o grupo dos riscos biológicos, também estão muito relacionados à parte de laboratório, mas principalmente com aqueles que fazem estudos da microbiota. Então, toda a parte biológica, sejam bactérias, parasitas, fungos, vírus, protozoários e bacilos, são riscos biológicos e que muitas vezes eles estão presentes, por exemplo, em estações de tratamento de esgoto, mas também nos próprios hospitais você verifica essa questão e uma preocupação com o risco biológico, certo? O nosso próximo grupo, então, é o grupo 4, ele está na coloração amarela, que ele é um risco ergonômico, que está relacionado aos esforços físicos intensos. Então, a pessoa se abaixa e levanta com grande frequência. Também existe a questão de ele ter que, por exemplo, carregar muito peso. Isso faz com que ele tenha uma postura inadequada, carrega pesos que não estão suportáveis para o seu corpo, e isso vai trazendo um risco ergonômico, que pode, às vezes, você levantar e dar uma travada nas costas, mas como pode ser situações repetitivas que vai te cansando ao longo do tempo. Então, ritmos excessivos, aquele trabalho em noturno, ele também já causa esse efeito das pessoas, então, correrem o risco de perder um pouco a atenção e acabar não cuidando com a sua ergonomia. Além disso, a gente vê a questão de organização do trabalho e outras situações de estresse, seja ele físico ou psíquico. O próximo grupo é o grupo 5, que é os riscos dos acidentes. Ele está na coloração azul e são também relacionados com as condições de insegurança que existem nos locais de trabalho. Então, é onde acontece um risco de acidente. Por exemplo, se temos um pintor ou alguém que vai limpar uma janela mais alta, fica claro para a gente que ele vai ter um risco de sofrer uma queda, visto que as alturas são diferentes. Então, probabilidade de incêndio, explosões, risco de altura, tudo que venha causar uma lesão e venha trazer problemas para a integridade física do trabalhador, entra nesse quesito dos riscos de acidentes. Mas pode haver casos que você vai estar lá numa indústria e que vai juntar todos os riscos? Pode haver também. Aqui eu trouxe para vocês com relação aos riscos químicos, então, que são os nossos riscos vermelhinhos. Deixa eu só tirar aqui um minutinho do compartilhamento. Só para tirar um barulhinho aqui que está atrapalhando. Voltei. Não tenho os filhos, mas eu tenho os cachorrinhos. Daí hoje eles estão um pouco mais agitados. Estamos aqui, então, retornando a parte dos nossos riscos, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso slide, deixa eu compartilhar a tela com vocês novamente. Eu vou pedir de novo, por favor, para confirmar para mim se vocês conseguem ver a tela comigo.
Agora a gente vai falar de uma parte do risco químico, a gente comentou na aula anterior, mas eu não tinha mostrado para vocês, a gente tinha só falado, eu não tinha colocado no slide, mas agora eu trouxe para vocês. Quando a gente fala dos riscos químicos, nós temos também esse CAS Registry, que é justamente um número de registro, né, do Chemical Abstract, certo? Onde cada composto químico tem o seu próprio número específico. Então, todo produto químico novo ou que foi registrado, ele entra num banco de dados americano, né? Por isso que ele tem esse nome de CAS Registry, e é uma espécie de serviço, né, que registra todas as substâncias químicas que existem. Então, cada uma delas vai ter o seu próprio número, é como se fosse a digital de cada um dos compostos. Se eu vou falar do benzeno, eu já tenho uma numeração que ela é vista mundialmente. Então, isso facilita muito, às vezes, quando até mesmo a compra de material, você vai, por exemplo, pedir determinado material e a pessoa vai pensar, mas o que será? Será que ela está falando da mesma coisa que eu? Será que é o mesmo ácido? Será que é a mesma base? Então, para evitar esse tipo de problema, existe então esse registro, vamos dizer assim, que seria como fosse o RG, a digital desse composto químico, que faz com que cada um deles, então, tenha sua própria classificação e uma identificação numérica, certo? Então, é um númerozinho de código deles. Nesse registro também, não apenas é colocado o nome e o número, mas também se coloca as informações de segurança dos produtos. Então, eu tenho todas as informações, se ele é inflamável ou não, se ele forma outros tipos de compostos, com o que eu posso misturar ou não naquele determinado produto químico, né? Porque corre o risco, por exemplo, de ter uma reação. Então, você já deve saber que antes mesmo de você estar juntando esses materiais, ou na parte do descarte, né? Existiam muitas empresas que antes, na hora de descartar os seus produtos químicos, colocavam todos na mesma lixeira e na hora de ficar misturando aqueles resíduos aconteciam os acidentes porque determinado composto químico combinava com outro e tinha características explosivas de inflamabilidade e isso então trazia grandes problemas, né? Então, quem é responsável, né? Todos os químicos responsáveis pela destinação dos resíduos, eles têm essa tabela com o número de registro e esse cuidado. Qual que são, então, os produtos químicos que eu vou mais trabalhar aqui no laboratório? O que eu não posso misturar um com o outro? Mas também é apenas no descarte? Não, é no próprio armazenamento desses produtos também deve-se tomar cuidado, visto que se você está na prateleira lá e acontecer algum acidente de um cair perto do outro, você tem que ter uma determinada contenção e evitar, então, que esses produtos que reagem de maneira negativa um com o outro estejam próximos. Então, você busca deixar eles da maneira mais segura e separada possível. Outro próximo código é o NFPA, é o National Fire Protection Association. Então, do que é esse NFPA? Vocês já devem ter visto. Ele é um losango que tem as 4 colorações. Então, em cima, vermelha, uma azul no seu lado esquerdo, no seu lado direito, amarelo, embaixo, branco. Todas elas são referidas de determinados pontos. Então, a primeira lá é vermelha, é com relação à inflamabilidade, a azul com relação à toxicidade, a amarelo, reatividade, e embaixo são algumas informações especiais daquele determinado produto. Eu trouxe para vocês aqui um dos exemplos. Então, vamos ver primeiro a classificação vermelha, que seria, no caso, o risco do incêndio. Então, vocês podem ver, é um númerozinho que vai ser colocado ali dentro daquele determinado produto. Então, nesse caso, o número dentro do vermelho qual que é? 2. Está dizendo que o 2 é um resíduo combustível, certo? Abaixo de 94 graus. Mas ele pode ser inflamável se ele for, então, classificação 3, ou extremamente inflamável se ele for classificação número 4. Então, álcools, combustíveis já são extremamente inflamáveis, por isso eles vão levar, então, essa numeração ainda maior. A próxima, que seria o amarelo aqui do nosso lado direito, também é por numeração, de 0 até o 4, alterando com relação à sua reatividade. Então, 0 é quando aquele composto ele é estável, ele não reage. Número 1 é quando ele é instável sob calor, então você tem que cuidar com a temperatura do ambiente onde você está armazenando.
Deve evitar, por exemplo, se você tem aquele bico de Pilsen, né, onde você faz, aquece determinado material, ele deve ficar longe desse tipo de material, porque ele, se está em situação de calor, ele vai ficar instável. O número 2, ele já está numa preocupação maior, ele tem uma reação química violenta, então você deve tomar cuidado. O número 3, pode explodir sob calor de choque mecânico. Então imagine, só o fato de você encostar nele, ter esse choque, né, um pouco maior, faz uma força, aquele determinado produto já pode explodir. E o quarto é quando ele é explosivo mesmo. Então, existe uma necessidade de você tomar um cuidado ainda maior. O próximo que eu quero ver com vocês é o azul, que é o risco de saúde. Então, também ele vai de 0 a 4, partindo que de 0 ele não tem problema com risco de saúde, ele é normal. 1, levemente perigoso, 2 é perigoso, 3 é muito perigoso e 4, ele já é considerado mortal. Então, ele é totalmente perigoso, né? Porque ele é mortal. E embaixo, a gente tem aquelas informações especiais que cada um vai ter a sua característica. Então, por exemplo, nesse nosso composto, no nosso exemplo, ele está como cor. O que significa cor? Está ali embaixo. Corrosivo. Então, eu poderia falar do quê? Um ácido sulfúrico, por exemplo. É um ácido que tem características de corrosão. Mas também poderia ser outras letrinhas, né? Ou até mesmo símbolos, como vocês podem ver ali nos riscos específicos. Quando é W, você não pode usar água, certo? Quando ele tem aquele sinalzinho, como se fosse um ventiladorzinho, é da radioatividade, vocês já devem ter visto esse símbolo, ele é bem comum de ser usado. Então, se eu tenho esse desenho, significa que meu produto ele é radioativo. Se ele tiver escrito oxi, significa que ele é oxidante. Se ele tiver escrito ácido, alcalino, que seria básico, certo? Então, sempre quando vocês verem álcali, ele é considerado básico, cor é corrosivo, tóxico, certo? E um outro ali que seria a caveirinha, né? Ela tá bem amarelinha, não sei se vocês conseguem visualizar bem. Qualquer coisa, depois vocês dão uma olhadinha mais perto da tela. Ela é com relação ao veneno. E também a gente tem os pictogramas, que a gente comentou também na aula anterior, que seriam aquelas plaquinhas, principalmente quando tem aqueles caminhões de transporte, que um dos colegas nossos falou que o pai dele fazia o transporte, no caminhão já tinha essa sinalização para que eles mesmos já tivessem consciência, né, e ciência do que eles estavam carregando e da periculosidade daquele determinado material. Então, a gente tem comburente e inflamável, certo? O comburente, você veja que ele é menos causador de incêndio do que inflamável. Tem o explosivo, né, que é totalmente perigoso. O corrosivo também, na verdade, todos eles são perigosos, né? Mas é cada um de acordo com a sua situação. A caveirinha ali, tóxico. E quando tiver um X, significa, então, que ele é irritante. Então, aqui, com relação aos riscos químicos, né, que eu preferi dar uma abrangência melhor nisso por causa do nosso curso mesmo, né? A gente tem os riscos físicos, riscos químicos, ergonômicos, mas no nosso caso da química mesmo, vocês vão se deparar com muitos riscos químicos. Então, uma coisa interessante é que existem 3 milhões de produtos químicos, né? 600 mil produtos com valor significativo. Então, a química, ela está muito ligada no nosso dia a dia. E anualmente, 1.000 novos produtos químicos entram no mercado consumidor. Então, é muito comum que novos produtos, então, eles vão sendo gerados, certo? E com isso é necessário fazer novos registros e estudos de cada um deles. Além disso, a gente tem que existe 7,5 mil substâncias químicas, né, que são as prováveis de causar algum dano no organismo, de acordo com o Programa de Saúde do Trabalhador. E também nós temos que a maioria das empresas não reconhecem a existência de problemas ambientais e riscos às coletividades. E esse já é um dos principais problemas. A partir que a empresa, do momento que a empresa não tem conhecimento, ela não reconhece que existe um tipo de problema ambiental e de risco para o seu trabalhador, ela já está suscetível a possuir algum erro e correr um risco ainda maior de acidente. E na indústria brasileira, 100 mil trabalhadores, né, esse é um exemplo, tem contato direto com benzeno. E ele é totalmente cancerígeno. Então, imagine essa preocupação, né, e que algumas empresas ainda nem se preocupam
com essa saúde dos funcionários. Então, é muito preocupante situações como essa, né? Nesse caso, dos 100 mil trabalhadores, já houve casos de 3 mil serem afastados, né, do trabalho devido à exposição a esse produto. A OMS, então, possui mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo que vivem em cidades sob uma condição, por exemplo, do ar atmosférico sem estável. Então, a gente verifica aqui que existe também uma preocupação com a parte atmosférica, né? Quando você, então, está em um ambiente que aquela própria via de circulação pelo ar atmosférico, você pode se contaminar dessa maneira. Então, com relação aos riscos químicos, a gente já possui leis e regulamentações, tanto para a qualidade do ar, mas também da água, do solo, tanto na movimentação quanto distribuição dos materiais perigosos. E também, quando nós falamos dos tratamentos dos resíduos, né, é importante a gente saber que eles devem ser fabricados, né, e realizados tanto pelos fabricadores, né, os fabricantes, quanto pelos poluidores. Então, é importante a gente sempre ter ciência disso, que quem gerou o resíduo é aquele que tem que determinar a sua destinação correta. Ele fica responsável por aquele resíduo mesmo depois que ele já foi enviado para um aterro, por exemplo, certo? Então, se você gerou o resíduo, já entra dentro da característica do poluidor-pagador. Então, aquele que poluiu, aquele que produziu determinado resíduo, é ele que é o responsável de tratar esse resíduo. E ele deve ser realizado tanto pelos fabricantes, né, que geraram esse material, quanto depois os próprios poluidores que vão dar o destino para esse material. Então, nós temos aqui nossa questão com relação à qualidade do ar. Existe também uma preocupação com relação às normas possíveis da qualidade do ar. Então, a gente tem normas do ambiente de trabalho, certo? Que é da OSHA, que seria Occupational Safety and Health Administration, que é com relação à administração tanto de segurança e saúde ocupacional, a EPA, que são normas dos Estados Unidos da América, da Agência de Proteção Ambiental, que é Environmental Protection Agency, certo? E a outra é o DOT, que é com relação a normas para o transporte público, que nesse caso também são dos Estados Unidos, que é do Departamento de Transporte deles. Então, você veja que, por exemplo, na qualidade do ar, você tem também bastante normas que vão te trazer essas viabilidades de quais são as concentrações adequadas e quais delas já começam a trazer problemas de saúde para as pessoas que estão respirando aquele ar. Também a gente tem normas, igual foi comentado, para a qualidade de água, por exemplo. A EPA também tem normas não apenas para o ar, mas para a água também. E é interessante ver que elas colocam normas até mesmo sobre o aproveitamento da água da chuva. Então, ele indica para você o comportamento de tanto efluentes tratados, água da chuva, águas de mananciais, informando para a gente quais seriam as delimitações através das concentrações dos contaminantes e dos parâmetros físico-químicos de cada compostos deles, e nos indica se a gente pode sim estar utilizando ou não determinada água e material. Então, além disso, a gente tem normas, certo? Com relação à exposição dos materiais perigosos no local de trabalho. Então, você não pode deixar, por exemplo, um galão de descarte em local onde tem muita circulação ou jogado de qualquer maneira, porque a gente sabe que corre-se o risco de alguém passar, tropeçar e dali dar algum acidente maior, né? Então, também existem normas específicas e também com relação à taxa de ventilação para os ambientes internos. Então, ambientes fechados, eles também têm normas específicas para saber até quanto que é permitido ou não que aquela composição de gases seja presente no local. Então, também tem uma subcomissão que trata dessas condições do ar interno. Se a gente está no ambiente externo, você já tem, então, uma preocupação um pouquinho menor no quesito de que tem vento, que vai arrastar aquele determinado poluente gasoso, certo? Agora, se você está no ambiente interno, você começa a respirar determinado resíduo, é necessário você colocar equipamentos de proteção coletiva, certo? Como exaustores, por exemplo, que dali você só vai manipular aquele produto químico no laboratório, embaixo, então, numa capelinha que tem o exaustor,
evitando assim que você respire aquele ar, se contamine, daí já tranca a garganta, arde os olhos, a pessoa não consegue respirar e acaba tendo acidentes de trabalho nessa situação também. E também nós comentamos sobre os programas de saúde e segurança, que cada um deles vai apresentando, então, os mapas de riscos. Então, é comum ter em cada setor, cada salinha, que seja corredor, ou seja, dependendo do setor, tanto na parte fabril quanto na parte administrativa, um mapa dos riscos, também indicando pelas colorações que tipo de risco que eu tenho naquele local. Então, vermelhinho, vamos lembrar, o risco químico, né? Em azul, o risco mecânico ou físico. Em marrom, né? Nesse caso aqui ele está parecendo um bordozinho, mas ele é marrom, é o risco biológico. Em amarelo, um risco ergonômico. E verde, o risco físico, certo? Então, lembrando que o mecânico ali, no caso, é todos aqueles casos em que pode acontecer um acidente que você já sabe que ele está suscetível à ocorrência disso. Quem mexe com a parte elétrica está com risco de levar um choque. Quem mexe com altura está com risco de sofrer quedas. Então, cada um deles são situações que pode estar ocorrendo com as pessoas, dependendo do setor. Então, por isso que cada programa é específico. Não adianta tentar copiar o programa de uma outra indústria, de uma outra empresa, porque ela utiliza materiais diferentes dos seus, processos produtivos diferentes, tem cuidados e visões também diferentes. Então, é necessário cada um ter o seu. É claro que a gente pode ter como base, mas cópia mesmo nunca é realizado, tá bom? E falamos que o que significava a parte da higiene do trabalho, que seria aquele conjunto de normas e procedimentos voltados para a integridade física e mental do trabalhador. Então, preservando ele dos riscos de saúde com relação ao seu cargo e ao ambiente físico onde estão ocorrendo. E como que eu protejo eles? Existem duas formas de proteção. A primeira seriam os equipamentos de proteção individual, os EPIs, então eles vão estar justamente para as pessoas, né, para um organismo em si, cada um deve ter o seu, cada um, então, tem a sua bota, tem o seu óculos, tem o seu protetor auricular, o capacete, as suas luvas, e todos eles adequados ao seu tamanho. Não adianta, por exemplo, o funcionário ter uma bota lá, mas ele está com uma bota numa numeração errada, ele pode correr o risco de tropeçar e ter um acidente ainda maior. Ah, mas o funcionário estava de bota. Mas mesmo assim, ele acabou sofrendo um acidente justamente pela bota. Ou, por exemplo, como existem situações, a bota está apertada. Então, também ele não consegue se movimentar de uma maneira adequada. Ele também, né, vai sofrendo ao longo do trabalho dele porque ele está com uma numeração errada. Outra situação que a gente estava conversando na aula passada foi essa de estarem utilizando os óculos, né? E hoje a gente sabe que usa máscara também. Existe a questão de muitas vezes embaçar. A gente que usa óculos consegue perceber bem, coloca a máscara, já embaça as lentes do óculos. Então, também é um tipo de problema que a gente tem que tomar sempre cuidado. Outra questão, a gente também pode estar falando sobre aventais, né? E também, no caso ali, que a gente vê no bonequinho, ele já está usando touca árabe, viseira, respirador, além do jaleco mesmo, né? Que é comum de a gente ver quem trabalha no laboratório. As luvas, a gente comentou também que as luvas é muito importante que cada empresa ela tenha consciência de qual que é o tipo de material que o funcionário vai estar manipulando, certo? Existem luvas que, dependendo do material, ele consegue te proteger, né, do determinado produto químico, mas existem outros que vai corroer. Então, se você colocou, por exemplo, uma luva de um material que ela não resiste ao material corrosivo, a partir do momento que você manipular esse material, você já corre o risco de, então, machucar sua mão, porque corroeu a luva, também ficou inadequado. Calça e bota, sempre que vocês forem no laboratório, eles vão pedir que vocês estejam, pelo menos, com a calça e bota. Você não pode ir de sandálias, chinelos, nenhum tipo de sapato aberto, então a sapatilha das mulheres, não pode ir, porque às vezes você está manipulando determinado produto químico, cai um pinguinho que seja no teu pé, já corre o risco de machucar, certo? Ali em cima a gente tem também a viseira, as luvas e esse respirador, inclusive, que vocês podem ver que ele tem um filtro vermelhinho do lado para proteção. Bom, mas quando eu vejo a proteção, eu não devo pensar apenas no indivíduo em si, mas também existem medidas de prevenção coletiva, que seriam os equipamentos de proteção coletiva. Bem aqui no meio a gente tem, por exemplo, essa capela
com exaustor, no caso de produtos químicos, certo? Que a gente tem esse risco deles serem liberantes de material gasoso, perigoso, então eu vou manipular, mas eu vou estar nesse lugar com exaustão para já, então, com aquele ar sendo retirado e evitar o meu contato. Outra situação, não sei se vocês já tiveram contato, existem aqui uma janelinha, onde eu estou delimitando com a flechinha, essa janelinha também serve para te proteger ao máximo. Então, nós verificamos aqui outra questão dos lixos, né? Que também devem ser descartados de maneira adequada. E as placas, certo? Que servem para você, então, estar, por exemplo, com as correntes e sinalizações. Alguma dúvida por enquanto? Vocês estão conseguindo entender bem? Sim, professor. Então tá jóia. Peço desculpa porque aqui hoje os bichinhos estão. Mas se estiver incomodando muito, vocês me avisam, tá? Porque realmente tem dia que eles estão mais agitados. É esquenta, normal. Às vezes você vê aquela, não sei se vocês já viram os vídeos, né? Aparece a criança correndo atrás. Sempre tem alguma situação assim. A aula online é esse um dos riscos que a gente acaba sofrendo, né? Mas qualquer coisa podem falar, professor, eu não entendi aquela parte. Eu repito dali para vocês, tá bom? Então vamos lá agora falar então sobre os princípios gerais da prevenção. Seria então para adaptar o homem no seu local de trabalho. Então eu vou prevenir que aconteça determinado acidente e também eu vou combater os riscos na sua origem, né? Sabendo que existem a necessidade de verificar a questão do estado de evolução da técnica. Então, o que seria isso? Você vai vendo ao longo do tempo se aquela forma que está sendo utilizada, aquele procedimento, se ele é seguro ou não. Se você vê que não, isso aqui é perigoso, não é adequado você fazer, você vai evoluindo a técnica, ou seja, você vai alterando a forma como você trabalha. Também, você vai dar sempre prioridade para ações de proteção coletiva. Então, você quer evitar determinado problema? É colocado placas, sinalizações, você coloca grades ao redor, né? Evitando, então, com que outras pessoas corram um acidente. E também é muito necessário que tenha essa instrução para o trabalhador. Ele tem que ter consciência do que ele está mexendo é perigoso ou não. Então, você informa e forma eles. Você forma o conhecimento neles e depois você sempre está ali informando e lembrando, porque no dia a dia eles começam a fazer atividade, daí depois acontecem as situações de pensar, nunca me deu problema nenhum. Sempre fiz isso dessa maneira, sempre trabalhei assim, nunca tive nenhum problema. Então também é um caso da gente tomar esse cuidado, né, de verificar com que a pessoa não entre nessa inércia que a gente chama, de achar que nunca aconteceu nada, então não vai correr o risco. Então é muito importante sempre ter essa informação, ter as placas de sinalização indicando que é perigoso, né, e disso não seria apenas no físico, seria também em riscos físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos, todos eles evitando então que o seu trabalhador corra um acidente. Além da prevenção, que você cuidar que aconteça, o que você faz? Existem regras de segurança. Essas regras têm que seguir e se as empresas não fornecerem os equipamentos de proteção individual e coletiva, que é no caso da EPI e do PC, sinalização de segurança e né, o equipamento de trabalho que seja seguro, elas mesmas têm que pagar multas, né, mediante alguma auditoria que possa ocorrer. Além disso, existem medidas de regras, né, com relação à higiene e saúde. Então, limpeza pessoal, as instalações sanitárias adequadas. Você deve dispor para o seu funcionário, se ele leva a marmitinha dele, ele tem que ter um local adequado, limpo, para ele poder fazer a refeição dele. Ele deve ter iluminação boa. Então, se dentro do ambiente de trabalho está muito escuro, aquilo vai trazendo dor de cabeça, a pessoa não consegue se concentrar direito. Dependendo do tamanho do turno, vai ficando mais cansado, então não consegue trabalhar de uma maneira adequada. Então, a luminosidade também acaba sendo uma das causas de problemas maiores. Além disso, a gente verifica a necessidade de proteções, né, ao trabalho em causa dos tipos de acidente que eu posso ter. Então, eu tenho que colocar todas as proteções
evitando, então, o máximo de acidentes possíveis. Então, isso foi o que a gente comentou um pouquinho na aula anterior. Eu trouxe algumas novidades que seriam aquela numeração, então, dos produtos químicos e aquele losango de segurança, que é a indicação dos riscos. A gente vai ver eles também um pouquinho mais para frente, mais detalhado, mas é importante que vocês saibam, então, que dentro dessa área química existe essa preocupação. Agora a gente vai entrar na parte sobre estudar sobre a história da segurança do trabalho, né? Então, da onde que surgiu essa preocupação de ser um trabalho seguro, né? Se antes o pessoal apenas pensava em lucro e não estava se preocupando se o seu trabalhador estava seguro ou não, eles só apenas queriam que eles trabalhassem, né? Mas aí você começa a pensar em acidentes de trabalho, em acidentes que normalmente começam a acontecer com frequência, então eles sabem, opa, eu vou evitar esse tipo de problema, o que eu vou fazer? Eu vou tomar medidas de segurança. E o que serve também é que um vai passando o conhecimento para o outro, né? Então, a partir do momento em que um, por exemplo, usou um equipamento de segurança, aquele cinto de segurança, e aquilo ajudou com que ele não caísse, por exemplo, de determinado andar, então ele leva isso como foi, então, um fator importante para ele, a outra empresa vai ver que também vai estar utilizando esses cintos de segurança, evitando que os seus funcionários também se machuquem. Então, esse conhecimento, ele vai indo de boca em boca, né? E também, hoje já existem normas que facilitam essa troca de conhecimento, mas antes era necessária toda uma discussão e dali isso também pesar no bolso, né? Dos próprios chefes ali da empresa para eles verem, não, a gente tem que tomar cuidado, porque começa a ter que pagar multas, indenizações, tem queda na produtividade, tem gastos de você ter que contratar outra pessoa, treinar outra pessoa para substituir aquele que foi acidentado. Então, para a empresa também começou a surgir a ideia, então eu também devo cuidar disso. Então, quando a gente pensa na história da segurança do trabalho, existe uma ordem cronológica que eu apresentei para vocês num videozinho, eu coloquei o link no AVA, que ele conta um pouquinho dessa história do seguro do trabalho. Ele é rapidinho, ele é, acho que 7 minutinhos, mas ele vai apresentando assim por ano, numa linha histórica, o que foi acontecendo e que foi trazendo, então, essa história da segurança do trabalho e essa necessidade. Agora, é interessante de ver que essa parte da segurança do trabalho, ela já começou a ser discutida desde os primórdios, né? Então, existe um caso, por exemplo, de falar que o pai de Jesus, né, José, também sofreu um acidente de trabalho. Então, existe um historiador, o judeu Flávio Joséfo, no livro dele, que se chama Antiguidades Judaicas, tem lá uma frase que diz assim: José, que é o pai de Jesus, era encarregado da obra e foi designado a reconstruir uma cidade. Ao subir no andaime, sofreu uma queda, falecendo 3 dias depois. Então, essa é um dos primeiros, essas primeiras indicações sobre acidente de trabalho. Então, imagine que o José, o pai de Jesus, estava fazendo uma reforma, ele subiu no andaime, teve uma queda, se machucou, né, e faleceu 3 dias depois por complicações dessa queda. Então, imagine, né, são situações que lá de antes a gente já vai vendo. Mas as grandes construções históricas, essas que a gente vê, inclusive, que até hoje são visitadas, como no caso, por exemplo, das pirâmides, desde essa época também são datadas informações de problemas e riscos que tiveram durante o trabalho. Então, no caso assim, das pirâmides, né, eu trouxe aqui para vocês, eles contavam com aproximadamente 100 mil homens que trabalhavam na construção das pirâmides. Imagine que eram blocos de pedra muito pesados e eles tinham que buscar formas de carregar aquelas pedras para poder construir as pirâmides, para depois fazer o polimento, para fazer as esfinges, né? Então, nessa primeira figurinha em cima, mostra os trabalhadores, né, segurando cordas, tentando deslocar esse bloco de pedra, e uma forma de facilitar esse serviço era colocar esses troncos de madeira, né, embaixo como base, a fim de que, então, as madeiras girassem e conseguissem, então, como se fosse um carrinho, levar essas pedras para o caminho onde eles estavam desejando. Só que nesse caso, por exemplo, eles utilizavam cerca de 2,3 milhões de blocos, né? Que pesavam 2,5 toneladas. Então era algo muito pesado. E ele é um do monumento mais pesado construído pelo homem. E com certeza teve problemas de acidente já naquela época. Mas o que mais
entra em contato com a gente de falar sobre esse tipo de solução é na Revolução Industrial, né? Como o próprio nome diz. Deu esse boom da Revolução Industrial, o início do comércio, produção de materiais, né? E com isso mais funcionários e quanto mais pessoas, mais suscetíveis a sofrer acidentes ou não. Então, na Inglaterra, de 1760 a 1830, teve, por exemplo, o surgimento da máquina de fiar, né? Então, durante essa Revolução Industrial, um dos marcos dele foi o surgimento da máquina de fiar. O empregado, né, ele apenas tinha que obedecer o que o seu empregador mandava. Então, o próprio empregador era quem ditava todas as condições do trabalho e era ele que escolhia como que seria carga horária, quem quer trabalhar com quem. Ah, mas aquela pessoa é muito fraquinha, tinha que carregar peso. Não importava, ele que colocava a ordem de quem ia fazer qual tipo de atividade que fosse, como que ia ser o ambiente de trabalho, qual que seria o salário dessas pessoas. Então, muitas vezes elas precisavam trabalhar, não tinham condições de reclamar e acabavam aceitando a condição de trabalho que lhe era dada, né? Então, as diretrizes que a gente chama, quem fazia era o empregador, né? E é ele que falava quantas horas eles iam ter que trabalhar, independente do cansaço ou não dos seus funcionários, né? E esse quadro, ele assumiu situações graves, né? O trabalhador, ele não tinha o respeito humano porque ele apenas queria a produção. Então, também aconteceram acidentes, mas também ocorreram algumas enfermidades, né, que foram agravadas nesse ambiente profissional nada sadio, né? E durante o período em que esse operário, por exemplo, ele ficou inativo, porque está machucado, porque está cansado, ele não recebia salário e não tinha leis que amparassem ele. Então, não existia, por exemplo, formas de direito dele, pelo menos, receber um dinheiro porque ele sofreu um acidente que não foi culpa dele, por exemplo, né? Não, ele está acidentado, simplesmente o empregador não lhe dava o salário e pronto, acabou. Tinha que aceitar esse tipo de condição. Outro ponto, então, é com relação a, por exemplo, a muralha da China, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Tinha 1 milhão de operários, né? E desses 1 milhão de operários, cerca de 80% morreram durante a construção, seja por frio ou por fome, né? Então, ele tinha uma altura de 7 metros, uma extensão de 21 metros, 21 quilômetros, 21 mil quilômetros, e a função da muralha da China era tanto se defender quanto também unir alguns reinos, então fazia aquele círculo entre eles. Mas a questão aqui, por exemplo, para trazer para vocês como essa obra que é tão grandiosa e hoje em dia, inclusive ponto turístico, né? Ela também teve problemas com relação a acidentes. Então, 80%, né, das pessoas que trabalharam nas construções terem falecido é algo assim agravante. Outro ponto, por exemplo, é o Canal do Panamá. No Canal do Panamá, né, que eles faziam justamente para evitar com que tivesse que fazer todo o contorno no continente, existia a situação, por exemplo, de que 25 mil homens morreram na construção. Nessa época, eles morreram pelo caso de malária, febre amarela, né, e 13,5 milhões de quilos de explosivos eram utilizados no caminho para abrir, para fazer a construção do canal. Então, quantas pessoas também não faleceram durante essas explosões, né? É claro que eles deviam avisar, vai ter tal explosão, mas acidentes sempre acontecem também, né? E nessa época, para fazer essa Canal do Panamá, eles chegaram a remover 300 milhões de metros cúbicos de terra, que seria o suficiente para construir uma nova muralha da China. Então, era muita terra, né? E também foi suscetível a muito tipo de acidentes diferentes. Um outro exemplo que trouxe para vocês também era a ponte Golden Gate, em 1937. Ela é uma ponte pêncil, né? Porém, dali ela tem 2.737 metros de extensão e desses 1.966 são suspensos. O problema deles, né, é que daí vibrava com o vento. Então, os funcionários também sofriam riscos de, durante estarem construindo essa ponte, eles corriam o risco de também estar caindo, se acidentando e machucando. Então, notem aqui, tem umas fotos na época, essa primeira é bem interessante porque mostra ali, por exemplo, a rede, onde eles então estão como um lugar de segurança para evitar, né, essa preocupação para evitar com que seus funcionários se machucassem, né? Mas é claro que
dependendo do tipo de condição, se a rede, por exemplo, ela não era tão adequada, ocorriam, sim, acidentes durante esse percurso. Então, foi necessário, né, criar leis para a segurança do trabalho. As primeiras surgiram na Inglaterra, na França, Alemanha e Itália. Então, note como ela é interessante. Na Inglaterra, em 1802, teve a primeira lei que era de amparo aos operários. Então, aquela preocupação com os funcionários. Depois, né, 17 anos depois, lá em 1819, surgiu uma lei que proibia o trabalho de menores de 9 anos. Então, você imagine a criança lá de 8, 7 anos já trabalhando, e dali essa lei proibiu que isso acontecesse. E também ela limitava a jornada para 12 horas para quem era menor de 16 anos. Então, não podia trabalhar menor de 9, então ali 10, 11, 12 até 16 poderia trabalhar, mas desde que em um regime de 12 horas, no máximo, né? E depois, em 1833, o parlamento inglês, então, votou numa nova lei e reduziu para 8 horas o limite da jornada para os menores de 13 anos. Então, note, né? Ele até então protegia até o pessoal dos 16. Agora reduziu ainda mais para as crianças, né? Então, quem tinha menos de 13 anos só podia trabalhar 8 horas. E depois, para 12 horas, quem era menor de 18 anos, né? Proibindo o trabalho noturno. Então, se você queria que ele fosse menor de 18 e trabalhasse, apenas era possível oferecer trabalhos diurnos durante o dia, noturnos apenas para os adultos. Depois, em 1847, é que teve uma lei que passou a vigorar, estabelecendo que a duração diária do trabalho eram 10 horas. Essa lei dava proteção tanto para as mulheres quanto para os menores. Em 1908, ficou estabelecida uma jornada de 8 horas, né? E em 1910 foi criada a folga de meio-dia por semana aos comerciários. 2 anos depois, vieram o Código de Leis Trabalhistas, né? Que foi ampliado e sempre por estatutos especiais e portarias administrativas. Então, essas leis trabalhistas, né, que defendiam, né, as pessoas quanto à jornada de trabalho, com relação à idade que eles podiam trabalhar, elas foram surgindo ao longo do tempo e também trazendo uma proteção em caso de algum acidente que viesse a acontecer com eles. No Brasil, em específico, as primeiras leis surgiram em 1919 e foram aprimoradas ao longo do ano. Só que em 1972 é que realmente a nossa história de segurança do trabalho teve uma mudança, porque foi criada a Portaria 3.237. Nela, então, ficou obrigatório, né, os serviços especializados de segurança, higiene e medicina de trabalho nas empresas. Então, todas as empresas têm que ter normas e serviços com esse tipo de preocupação. Tem que fornecer segurança, tem que ser um ambiente sadio e tem que ter médicos, certo? Enfermeiros no local, justamente para você evitar problemas de saúde das pessoas ou socorrê-las, né, o mais breve possível. Então, não tem um enfermeiro no local, né? Então, o que acontece? Você tem que, pelo menos, saber em quanto tempo é possível já ligar para alguém vir socorrer essa pessoa e dar todo o suporte necessário. Mas essa portaria, ela vem, então, justamente para trazer uma segurança e, então, por isso foi considerado um dos marcos no Brasil. A partir disso, foram surgindo, né, a mais importante, a atual, que é a 3.214, e dali essa portaria foram aprovadas normas regulamentadoras, que são as NRs. Então, sempre que vocês verem a sigla NR, vocês vão lembrar de norma regulamentadora. E elas estão no CLT, que seria a consolidação das leis do trabalho. Hoje, a gente tem ativo 37 normas regulamentadoras, né? Mas ainda sabe-se que é muito preciso fazer com relação à segurança do trabalho. Mesmo com as normas, existem empresas que ainda têm problemas e ainda às vezes não obedecem essas normas já existentes. Então, eu trouxe para vocês aqui as normas que a gente tanto fala, são essas 37. A 37 ela não apareceu ali, vocês podem ver que ela está só até 36, mas eu escrevi embaixo aqui para vocês que a 37, então, ela se refere à segurança e saúde em plataformas de petróleo.
Vamos ver cada uma dessas normas. Então, a primeira norma fala de disposições gerais e a segunda sobre inspeção prévia. A terceira, ela se refere no caso de embargo ou interdição, que é no caso, por exemplo, a empresa ela é totalmente prejudicial à saúde dos funcionários, então existem casos dessa empresa ser interditada em situações dessa forma. A gente tem a parte da segurança do trabalho, o CESMT na quarta e o CIPA na quinta, os EPIs na sexta, o PCMSO na sétima. A gente vai verificar cada uma delas. Então, não se preocupem, por exemplo, nossa, mas que sigla que é essa? A gente já vai ver aqui nos próximos slides. Dali a norma 8 é com relação às edificações, a 9 é o PPRA, que seria o dos riscos, né? A 10ª é com relação à eletricidade, a 11 é com materiais e a norma 12 de máquinas e equipamentos. Então, note como algumas vão ficando cada vez mais específicas, né? Se você está numa empresa que trabalha com a parte de eletricidade, com certeza ela deve ter a norma 10 ali presente. Também temos o caso da 13, que é normas para caldeiras, e a 14 para os fornos. A 15, ela entrou no caso dos fatores de insalubridade, que seria então aquele ambiente que não é saudável para o funcionário. E na 16, a periculosidade. Então, seria com relação ao que seria perigoso? Inflamar, né? No caso de incêndios, a inflamabilidade, explosivos, reativos. Então, tudo isso que é perigoso, ele entra na 16. A partir da 17, a ergonomia e o PCMAT na 18. Explosivos na 19, e daí a gente tem um especial que é para os inflamáveis e combustíveis na 20. A norma 21 vai falar sobre o céu aberto, a 22 de mineração e a 23 incêndios, né? Então, note ali que a 20 e a 23, elas são próximas. Na 20, ela vai estar falando dos inflamáveis, mas quando tem um acidente mesmo e ocorre um incêndio, ela já está, então, na norma 23. Na 24, higiene e conforto. Então, você dá um ambiente adequado para a pessoa, ela tem que ter ambientes sanitários limpos, né? Ela tem que ter aquele ambiente onde a pessoa vai fazer sua alimentação também. Então, tudo isso existe uma preocupação. E aonde a gente tem alimentação, o processo produtivo, é gerado resíduos. Então, por isso que a norma 25, ela vem justamente para tratar com relação aos resíduos. Existe a preocupação com relação à sinalização, que é justamente aqueles equipamentos de proteção coletiva, onde todos têm que, então, ter essa proteção, que está na 26. Na 27, o registro profissional, que ele é totalmente importante para a pessoa garantir os direitos dela, né? E falar, por exemplo, que ela trabalha na empresa há tanto tempo, qual é a carga horária. Então, esse registro é muito importante, porque ela tem como comprovar aonde que ela trabalha, qual é a carga horária, qual é o salário, né? Então, isso também serve como base tanto para o funcionário quanto para o empregador de segurança. A gente vê na 28 a questão sobre fiscalização e penalidades. Então, no caso de não obediência de determinada norma, ele vai falar para vocês quais seriam a penalidade que a empresa deve sofrer, pagamento de multas, ou em casos piores, né, quando não paga, ou tem alguns acidentes piores, medidas que ele deve tomar para conter determinado acidente, ou até mesmo em caso de morte, e dependendo da situação, né, qual é o risco da pessoa ser presa também. Então, essa parte da penalidade, ela tanto a mais simples quanto a mais grave está na norma 28. Na 29, nós falamos sobre os portuários, no 30, aquaviários, e no 31 é uma norma mais para a parte rural. A 32 está na saúde, 33, o espaço confinado, que seria então aquele espaço fechado. A 34, as construções e reparações navais. A 35, os trabalhos em alturas, que a gente estava comentando, que é muito importante de ser discutido, porque a pessoa, a partir do momento que ela sai do andar e ela já não tem, né, os pés estáveis por não estarem no chão, ela já tem um risco eminente de queda com relação à altura que ela está. Na 36, os frigoríficos, que a gente comenta sobre a pessoa estar em ambientes com uma temperatura normal, depois ela tem que entrar no frigorífico e fica uma temperatura mais alta. Então, essa saída faz com que ela também precise de uma norma específica para isso. E a última, 37, é que fala, então,
das plataformas de petróleo. Então, são bastante normas. É bacana vocês terem esse material separadinho. Eu não vou cobrar para vocês a norma 5 é de qual, não. A gente vai discutir as mais importantes, mas vocês guardando esse material e tendo esse material, no caso da empresa futura que vocês trabalharem, ou atual mesmo, ela perguntar sobre determinada norma, vocês já vão saber de antemão qual delas que você vai seguir. Ah, estamos agora com um produto que é explosivo. Qual norma que eu vou cuidar? Ah, é a 19, certo? Você vai lá, dá uma olhadinha, pesquisa, achou a 19. Ah, eu preciso de uma norma que me explique, por exemplo, você está me falando que eu tenho que dar para vocês equipamentos de proteção, que eu preciso fornecer protetor auricular, que eu preciso fornecer jaleco, onde que tem alguma coisa falando sobre isso? Você vai lá na norma 6. Né? Então, é bacana que isso serve de respaldo para vocês e também é um diferencial para aqueles que têm esse conhecimento. A nossa próxima questão é verificar sobre os fatores de risco. Né? Existem fatores para o trabalhador de diferentes formas. Existem, então, fatores que são ambientais e fatores intrínsecos e extrínsecos. A gente vai ver cada um deles. Aqueles que estão inseridos no ambiente seriam fatores externos também. Tem fatores também que são relacionados à empresa, não apenas sobre o processo produtivo, mas a própria forma como a empresa age, e todas elas trazem algum efeito e resposta sobre a vida do trabalhador. Essa resposta sobre ele pode ser nula, quando não aconteceu nada, leve, quando começa a ter algum tipo de problema, mas depois disso já se torna moderada, severa, e também há casos que pode chegar à morte. Então, aqui eu trouxe para vocês, nessa primeira coluninha, eu sei que está pequenininho, mas vamos ver assim separadamente. Ó. A primeira coluna fala sobre os fatores de risco. Então, que fatores de risco eu tenho? De operação, os ambientais e das condições de trabalho. Quando a gente fala, então, dos operacionais, é instalações, equipamentos, transportes, então a queda, choque, incêndio, ele entra nessa questão da operação no dia a dia. Na questão ambiental, a gente tem efeitos físicos, calor, ruído, radiação, vibração, iluminação, certo? Então pode trazer insolação, pode trazer perda auditiva se o funcionário não está com protetor auricular, dependendo da radiação, pode trazer um câncer futuramente, lesões, né, neurovasculares, lesões ósseas. Então também existem problemas de acordo com a iluminação. Está escuro, ele fica mais suscetível a ter queda, se machucar. Então, isso também é uma questão que pode estar influenciando. Outro agente químico, que é o que vocês vão ver bastante aonde estiverem trabalhando, devido à variedade de efeito que os produtos químicos têm. Alguns são reativos, outros são corrosivos, outros explodem, outros inflamam. Então, é importante depois saber cada um deles. Ah, mas eu não tenho ciência de todos os produtos químicos. Não tem problema, mas você vai saber aonde pesquisar, vai descobrir a norma dele, vai descobrir o número do registro e dali vai encontrar aquele losango, né? Que é aquela numeração falando para você resumidamente se ele é corrosivo, se ele é inflamável, se ele é reativo. Então, isso que é bacana. Às vezes você não tem de antemão o conhecimento exato do que aquele produto é, mas você sabe como chegar nessa informação. Então, isso que é o mais importante que eu trago para vocês. É saber aonde ir caso precise, né? Essa pesquisa também faz parte do nosso conhecimento. Nem todo mundo ele é obrigado a saber de tudo, né? Você não vai saber todos os compostos químicos e o que cada um faz, qual é a numeração, mas você sabendo aonde pesquisar, isso já te resolve bastante a situação. O próximo agente ambiental seriam os agentes biológicos. Então, com relação a vírus, bactérias, fungos, podem causar infecções. E a condição do trabalho, o tipo de organização, o ritmo, se tem fatores estressantes, o funcionário ele sofre pressões psicológicas, posições ergonômicas incômodas, então isso pode levar a alerta, seria as lesões de esforços repetitivos, dores musculares e problemas também psicológicos. E as substâncias químicas? Tá, a gente está falando no curso de química, então eu quero saber sobre a substância química. O que pode acontecer? Depende do tipo de acidente e da toxicidade que teve com determinado material. Então, que exposição eu posso ter? Será que houve um derramamento? Será que ele vazou? Será que houve acidente durante o transporte? Ou ele liberou gases? Então, esse é um tipo de condição de exposição.
se foi um descarte, se foi uma emissão, se foi uma coleta, se teve um acidente, daí ele derramou, se teve um grande acidente, se foi um acidente menor, então que eu consigo consertar e arrumar essa situação de uma maneira mais rápida. E são condições de exposições diferentes. Que tipo de dano que eu posso ter? Então, dependendo do tipo, a gente pode ter sensibilização, irritação, arde o olho, tranca a garganta. Ao longo do tempo, se teve um contato com a pele, pode ter só uma ferida na pele, uma inflamação, mas também existem riscos e problemas maiores do que as dermatoses, né? Que seria no caso de virar um câncer, benzenismo, silicose, abestose. Então, por exemplo, chegou a dar problema no pulmão, ela respirou tanto aquele material que teve esse tipo de condição que trouxe uma doença específica nesse caso. Então, a silicose é pela sílica, a asbestose é pela asbesto. Então, é por isso que a gente chama de doenças específicas. Mas também tem aquelas que não são específicas, que também pode ser o caso de aumento de cânceres nas pessoas que trabalham com os produtos químicos. Então, o que as substâncias químicas podem causar? Então, se for um agente químico, eles podem fazer que tipo de ação? Ser inflamáveis, explosivos, combustíveis, peroxidáveis, que são aqueles que são divididos em reações, formam os peróxidos e os peróxidos explodem. Outro, produto químico em pó finamente dividido. Quando ele é muito finamente dividido, é sabido já que você tem que usar máscara. Ah, mas você não enxerga direito. Ele está com um pó tão fininho que ele já entra nas vias aéreas, ouvido, nariz, boca, né? Dependendo do tipo da pessoa, às vezes ela tem uma respiração bucal, em vez de só respirar pelo nariz. Existem algumas pessoas que respiram pela boca, então ela acaba ingerindo aquele ar contaminado maior do que a pessoa que apenas respira pelo nariz. O próximo seria produtos químicos nebulizadores, então no caso do spray. Então são tipos de agentes diferentes. Que danos que eles podem causar? Lesões, queimaduras, intoxicações, tonturas, desmaios e morte. Tá bom? Então esses são os tipos de problemas que podem causar as substâncias químicas. É importante então que vocês tenham conhecimento de todas elas. Essas lesões podem ser tanto mais simples, quanto pode ser umas lesões piores. E também existem os casos que são os irreversíveis, que já seriam o caso da morte, né? Outro caso, por exemplo, que pode acontecer, se houve derramamento de algum produto, a pessoa ficou tonta, desmaiou, dependendo do tipo de composto e se misturou com outros, é importante que outra pessoa já socorra ela rápido e que saiam do local, porque dependendo do tipo de material que se misturar, pode acontecer um outro tipo de problema pior depois. Pode explodir, pode ocorrer o caso de combustão. Então, se começa a pegar fogo, se explode ou vai liberando mais produtos gasosos, até mesmo quem foi ajudar acaba também passando mal. Então, é muito importante ter ciência também, em caso de acidente, o que cada um deve fazer, como que eles devem proceder. Caiu na roupa, por exemplo, determinado produto, começou a correr, ele já sabe que tem que retirar e lavar. E para isso, então, são medidas de segurança que eu creio que vocês vão ter uma disciplina até mesmo específica com relação a isso, que seria o fato da biossegurança e, em caso de acidentes e risco desses, vocês saberem como proceder. O tipo de característica da exposição, então, vai depender da intensidade dessa exposição. Então, por exemplo, se você está muito exposto ou não a determinado risco, quanto tempo, né? Às vezes você ficou pouquinho tempo, mas você respirou uma grande quantidade de material gasoso poluente. Então, mesmo que você ficou pouquinho tempo, aquilo já foi perigoso para você. Outra situação, você respirava pouco, tinha pouca poluição no ar. Mas se você ficou um longo período naquele local, você foi respirando um pouquinho durante todo esse período. Então, deve ir contando horas, dias, semanas, meses, anos trabalhando naquela situação que pode te trazer um problema maior, que foi o que eu comentei com vocês na situação da minha família também, né? Do meu avô que respirava asbesto e estava numa proporção normal, mas foram tantos anos respirando que depois corre-se o risco de virar um câncer de pulmão.
Então, são situações que dependem do tempo que você está sendo exposto, da frequência, se é todo dia, se é toda hora, se apenas aconteceu uma vez, e da intensidade, se ele então é lançado em grande quantidade ou pouca quantidade. Então, quais são as características? Primeiro, verificar a organização do seu trabalho, verificar se o seu trabalho é estressante, repetitivo, se ele é executado sob pressão, você tem que produzir, tem que fazer rápido, se tem ou não prazer em trabalhar naquilo, né? Porque se você não tem prazer, começa a fazer de qualquer jeito, isso também é um agravante para acontecer algum tipo de acidente. Outra situação que a gente comentou, repetitivo. Eu sempre fiz desse jeito, nunca deu problema. A pessoa começa a não se preocupar com o risco e não cuida mais da mesma forma e também fica então suscetível a um risco ainda maior. O próximo ponto é com relação aos turnos, né? Se a pessoa às vezes tem um turno noturno e ela não aguenta, está sonolenta, às vezes está em um ambiente escuro, tudo então acaba sendo mais prejudicial para que ocorra algum tipo de acidente, né? E também se esse tipo de exposição resulta em doenças. Então, o tipo de exposição, ele pode ser combinado de diferentes formas ou eles podem ser sozinhos. Então, o tipo de exposição tem esses 5 diferentes agentes. Então, o primeiro seria independente, o próximo aditivo, o terceiro sinérgico, o quarto potencializador e o último antagônico, certo? Então a gente vai ver cada um deles separadamente. Então, independente, como o próprio nome diz, é aquela distinta forma de ação, portanto, vai trazer produtos distintos. Cada um tem o seu próprio efeito. Aditivo é quando o problema de um é somado com o problema do outro, então acaba trazendo um efeito ainda maior. Então, a junção de chumbo e arsênio no sangue, então esse efeito aditivo é que traz algum problema maior para a saúde. Solventes têm ação narcótica, então trazem tontura, sonolência, embriaguez e também outros efeitos particulares. Então, note que esse tipo de material ele não causa apenas um problema, não é só tontura, mas também sonolência, embriaguez, então ele vai trazendo outros problemas que são fatores adicionais. O próximo, sinérgico. Sinérgico é quando o efeito é ainda maior que o aditivo. Então, o caso do inseticida fosforado, IPN, ele aumenta a toxicidade do malétium. Então, ele já tem uma toxicidade, mas se ele entra em contato com o fosforado, né, ele faz com que fique ainda mais tóxico. Então, esse é o efeito sinérgico. É quando ele é maior que apenas a adição de cada um separado. O próximo, potencializador, que é o efeito tóxico aumentado por agir simultaneamente com um agente que não tem esse efeito. Então, por exemplo, ele não tinha um efeito, mas quando ele está em contato com o outro, aí sim que ele começa a gerar, pela reação química entre eles, certo? Então, determinado produto ele não era inflamável, quando ele misturou com o outro, agora ele virou inflamável. Então, isso potencializou as características dele. No caso, por exemplo, o propanol, ele não provoca danos ao fígado, né? Mas ele aumenta a toxicidade do tetracloreto de carbono a esse órgão. Então, o propanol sozinho não traz problemas para o fígado, mas se ele se misturar com o tetracloreto de carbono, eu vou encontrar problemas para o fígado. Então, é isso que é importante a gente ver nesse efeito potencializador. E o último é o efeito antagônico, que é o efeito que produz quando um agente diminui o efeito do outro. Então, esse seria um dos melhores em questão de problemas. Então, se um estava com problema de ser inflamável, eu vou misturar com outro que vai diminuir essa característica dele, por exemplo. Então, se corria o risco de pegar fogo, quando misturou os dois, não, agora ele já não está mais inflamável, não vai mais pegar fogo. Então, ele também é um efeito interessante. Que fatores a gente viu de influência? A gente viu lá que tinha intrínsecos e extrínsecos. Então, o nome extrínseco, o ex vem de fora. Então, pode ser modificado através da educação ou capacitação. A questão nutricional, os hábitos do funcionário, fumo, álcool, medicamentos, higiene pessoal, a capacitação no trabalho. Então, são fatores de fora que você pode, então, estar melhorando e conversando com seus funcionários a fim de melhorar. Mas existem outros fatores que são intrínsecos. Esses não podem ser alterados. Então, você não pode alterar a idade, sexo, obesidade, fatores genéticos, então propensões da pessoa, por exemplo, ser alérgica ou não a determinado produto, né? Isso seria uma suscetibilidade individual. Cada um tem a sua própria sensibilidade e resistência.
Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes, por exemplo, vazou o gás de cozinha, né? Um já sente mais rápido que o outro não estou sentindo ainda, ele começa a aumentar um pouquinho mais o vazamento, daí o outro sentiu também. Então, o primeiro que sentiu, conseguiu sentir o odor, né? Se ele estiver no mesmo local, pode ver então que ele é mais sensível, né, ao cheiro, então conseguiu avisar o outro, né? Outra questão que também não pode ser alterada é essa exposição prévia. Então, o que já aconteceu não tem como alterar, mas aqui para frente, se ele vai estar exposto a um determinado dano ou não, eu consigo evitar. Bom, também é importante sabermos sobre o conhecimento da política da empresa, como que a política dela vai agir com relação a determinado acidente, se eles protegem, se eles dão respaldo ou não, qual que é a preocupação com a segurança e a saúde dos trabalhadores, né? E se a empresa tem ali, ó, PPREA, PCMSO, PPEOAB e o PCMAT. O que são cada um deles? Em azulzinho, eu trouxe cada uma das siglas para vocês verem e também irem se ambientalizando com elas. Então, a primeira, PPRA, é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que estava na norma 9. PCMSO, muito comum também quando você vai entrar numa empresa ou vai sair da empresa. Então, é lá, sobre o controle médico de saúde ocupacional. Ela está na norma regulamentadora 7. A próxima, PPEOB, nesse caso é com relação ao Programa de Prevenção e Exposição Ocupacional ao Benzeno, norma 15. Essa não vão ser todas as empresas que vão ter, porque algumas nem lidam com benzeno, nem é um produto que é gerado no seu material, então eles nem se preocupam com essa questão. A próxima, sim, ela entra também em muitas questões, que é o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. A norma regulamentadora é 18. Então, delas, o que normalmente a gente vê em todas são as duas primeiras. PPRA, que são os riscos ambientais, todas estão suscetíveis ao tipo de risco ambiental, e o PCMSO, que é com relação à saúde ocupacional. Então, outros fatores que influenciam é se a empresa vai estar recebendo com maior ou menor frequência as fiscalizações e se ela leva multa com relação. A próxima, como que é a CIPA? O que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes. Então, se a empresa ela se preocupa em prevenir os acidentes dentro da empresa, ela tem uma comissão, ou seja, ela tem funcionários próprios que se preocupam com esse tipo de condição. Eles vão verificar quais são os acidentes que podem acontecer e vão promover, então, ações de prevenir. Então, antes que determinado problema aconteça, eles já tomam atitudes de prevenção. Por exemplo, na escada tem um degrau lá que todo mundo tropeça. Ele já deixa um aviso para evitar que o pessoal, antes de que vá até o local, ele já saiba, tem que tomar cuidado porque eu posso tropeçar e cair aqui nesse ponto, ou ele está mais solto. Outro ponto de você também estar prevenindo acidente não é só avisar, mas buscar, é claro, consertar determinado problema que quando tem. Então, essa é a CIPA. Também é com relação à preocupação da capacitação dos trabalhadores. É importante que a empresa regularmente vá capacitando eles, vá relembrando quem já aprendeu, e a gente sabe que muitas vezes, pelo dia a dia, por estar repetindo o conhecimento, a pessoa vai gravando, vai assimilando melhor e entendendo. Também verificar como que funciona o CESMT da empresa, que seriam serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. É importante, então, que você tenha esse conhecimento com relação à medicina do trabalho. O que acontece se tiver um acidente, qual que é a melhor forma de agir, liga para o ambulatório, alguém já vem até o local para poder auxiliar. Então, é muito importante que a empresa tenha esses programas, tenha esses serviços prontos para isso. Então, quando a gente fala sobre os controles dos riscos, a gente verifica as seguintes questões. Primeiro, reconhecer o problema do risco, certo? Os dados epidemiológicos que eu tenho, os estudos em animais, a relação do tipo de estrutura que eu tenho com a atividade, então eu vou reconhecer. Nesse ambiente eu tenho esse risco ou eu não tenho risco? Lembrando que o risco são todos os tipos, físicos, mecânicos, ergométricos, químicos, todos eles devem ser analisados. Depois que você reconheceu, isso é um risco.
você vai avaliar. É um risco grande ou um risco pequeno? É um risco que apenas um trabalhador corre ou todo mundo? Que tipo de via de exposição é? É por contato na pele? É por cheirar? Quando ele for respirar, ele vai sentir essa exposição? Ou é por ele, por exemplo, estar ouvindo as vibrações e o ruído? Então, isso que vai trazer o problema para ele. E também estimarmos o nível da exposição. Ele está exposto todo dia? Em apenas poucas horas que é lançado esse produto no ar? Ou não, é todo dia. Ele chegou na empresa, ele já está exposto a determinado risco. Então, isso é importante também, você saber que risco eu tenho e avaliar se ele fica bastante ou não exposto. Outra questão totalmente importante é verificar os efeitos tóxicos desse risco. Então, a informação deles com relação aos agentes, a dose e efeito, às vezes no começo ele não tem efeito nenhum, mas se começa a magnificar, né, em ficar em concentrações maiores, daí ele começa a trazer algum efeito de problema maior. O próximo seria com relação à extrapolação de dados, né? Então, às vezes você não tem essas informações todas para poder passar, e também é necessário caracterizar o risco. Então, estimar os possíveis efeitos tóxicos e avaliar a probabilidade de uma intoxicação. Então, antes de iniciar aqui as etapas do conhecimento do risco, eu queria verificar com vocês se vocês querem fazer um intervalinho de 10 minutos ou preferem seguir direto. Se a gente fizer intervalinho já, a gente termina 9h20, senão a gente faz agora 10 minutinhos e terminamos 9h30. O que vocês preferem? Preferem intervalo ou seguir direto? Seguir direto. Então tá jóia. Direto tá ganhando. Então, beleza. Como vocês confirmaram, então vamos seguir direto, tá bom? Qualquer dúvida, pode levantar a mãozinha, eu escuto o barulhinho e consigo já tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então vamos lá para verificar todas as etapas, então, do meu risco. Então, a primeira etapa se refere ao meu conhecimento do risco, que a gente estava verificando ali. Então, deixa eu só colocar para cá, aumentar para vocês verem. Então, qual é o tipo de problema de produto químico que chega na empresa, se ele sofre modificações e que tipo de modificação ele sofre? Por exemplo, se esse material ficar no calor, ele se transforma, então eu preciso saber disso. Ou não, se ele ficar num ambiente, mesmo que ele ficar paradinho, ao longo do tempo ele vai reagindo e eu vou ter problemas com ele. Então, é importante você saber se esse material ele é inerte, ou seja, ele fica estável, ou se ele não é inerte, que ele vai reagindo sozinho em contato com outros. O que mais que eu tenho que verificar? Sobra resíduo? O que forma esse resíduo? Para onde eu vou destinar? Os produtos vão ficar na empresa? Vai ser vendido? Que tipo de problema que esses produtos podem causar? Lembra que a gente falou que tanto quem fabricou quanto quem consumiu é responsável pelo destino desses produtos gerados. Então, que tipo de ação os produtos podem provocar na pele? Porque, afinal, os funcionários vão estar em contato com ela, então é importante que saiba. O produto pode penetrar no corpo, ele entra e já passa, né? Ou senão ele já vai corroendo, né? Então, nessa questão, é um produto mais perigoso ainda. Faz o quê? A necessidade de usar as luvas e as luvas especiais e específicas para isso. Por exemplo, se eu jogar no meio ambiente, que dano que vai ter? Os produtos explodem, ele pega fogo, ele é reativo, ele forma peróxido, eu vou ter que ter todas essas informações e é só pegar aquela tabelinha que já tem toda a tabela, todo tabelado, qual que é o tipo de risco, qual que é as características deles. Os produtos, quando eles vêm embalados, né, prontos, é preciso ler os rótulos, né, ler as fichas de informação de segurança, que é o FISP, que nós estávamos comentando. Então, nesse FISP é apresentado toda a relação deles com relação à segurança desses produtos químicos. Além disso, é necessário também ligar para o fabricante. Faltou alguma informação? Liga para ele e pergunta: esse produto é inflamável? Até que temperatura eu posso ficar no ambiente sem que corra algum risco? Então, quando não veio com essa ficha de informação, ou que veio com uma ficha de informação, ela veio inadequada, faltando informação, liga-se para o fabricante.
Se nem ele não souber, o ideal é nem mais comprar desse fabricante, visto que se der algum problema, quem que vai ser responsável? Vocês mesmos. E também depois o fabricante, se ele não se preocupa em fornecer um produto com informação, se der algum problema, aí sim que ele não vai querer nem pintar na história para estar auxiliando. Então aqui eu trouxe para vocês o FISP, que é essa ficha de informação sobre o produto. A gente comentou que seria como se fosse o RG dele, tem o número dele, né? O número FISP. E também apresenta para vocês os losangos, né? Então, indicando lá, por exemplo, 3, ele tem um risco de inflamabilidade ali sério, grande, certo? Número 2 era problema de saúde, então ele é moderado. O próximo ali, no amarelinho, ele é o 1, né? É pena que ele aqui tá bem pequenininho para enxergar. Opa, consegui aumentar, vamos ver aqui, ó. Que daí é a reatividade, ó. A reatividade dele é 1, é baixa, né? E no branco, nesse caso específico aqui, que ele era do etilbenzeno, a gente não teve informações adicionais aqui embaixo. Não está escrito cor, não está escrito óxido, não está escrito um símbolo da radioatividade, nem um símbolo com uma caveirinha, nada disso. Então, tranquilo. Não se preocupa, se não se estiver em branco é porque não tem uma informação de risco específico para eles. Então, ali também, o que eu falo dele? Deixa eu só diminuir aqui. Vamos lá. O que eu informo sobre ele também? O nome dele, então tem aqui a natureza química, qual que é o tipo de composto, aqui ó, o CAS, então eu tenho o número específico dele, né? Nesse caso aqui ele não aparece a concentração, mas dependendo do material vai aparecer a concentração. E olha que interessante aqui, no item 4, apresenta para vocês medidas do primeiro socorro. Então, isso é totalmente importante, você ter esses produtos e ter a ficha de cada um de fácil acesso. Então, por exemplo, inalou, teve contato na pele, contato com os olhos, ingeriu, o que você deve evitar? Então, notas para o médico, é importante também para o médico saber, olha, ele é ácido, não adianta às vezes, por exemplo, se ele consumir um produto ácido e vai corroer o estômago, se você fazer com que a pessoa tente o vômito, ela vai piorar ainda mais a situação, porque ela vai jogar o ácido de novo para as vias aéreas. Então, é melhor sempre procurar o médico e ter essas informações já prévias para evitar um problema ainda maior do que pode acontecer. Então, sempre essas fichas vão estar com vocês sobre cada um deles. Então, nesse caso do etilbenzeno, ele está datado aqui, né, com relação a qual foi a última atualização dele, e também tem todas as informações. Se inalou, remove a vítima do local. Se teve contato com a pele, lava a região. Então, isso você vai verificando. Tem alguns, por exemplo, em contato com a pele, que diz assim, não lave com água, lave com outro produto, né? A água vai reagir ainda mais. Você já pensou, se a primeira pessoa, quando ela verifica determinado produto, ela pensa, vou lavar, e daí ela vai tentar correr, às vezes vai usar um sabão junto, puxa, aquele sabão reagiu pior, a ferida dela que já estava ruim, ficou pior ainda. Então, essas informações é importante. Igual diz aqui, nesse caso aqui do etilbenzeno, fala lavar a região da pele exposta com água ou água e sabão não abrasivo. Se colocar um sabão abrasivo, pronto, já deu um problema maior, tá bom? No caso de ingestão, não induzir os vômitos, é aquilo que eu comentei para vocês, ele já teve um caminho de descer até o estômago, corroendo, trazendo algum problema. Se você fizer esse caminho contrário, você traz um dano ainda maior, ainda mais numa agora região que já está machucada, né? A segunda etapa, avaliação do risco. Então, o produto dá risco para o trabalhador? É grande, pequeno, médio? Que tipo de risco que é? Como que é recebido na empresa? Como que eu armazeno? Onde que eu vou armazenar? Esse aqui tem que armazenar na geladeira? Tem que ser armazenado no local de sombra? Então, é importante você colocar essas informações. Como que os resíduos deles são descartados? Eu posso misturar tudo junto? Alguns até perguntar, posso jogar na água, né? Na torneira ali, na pia? E dali verificando, poxa, não, isso eu não podia jogar, corroeu as tubulações, começou a fazer um vazamento. Você já pensou? Então, e também não se joga esses produtos químicos, né, na pia. Então, é importante sempre ter as bombonas específicas, porque aquilo que a gente comentou, às vezes outra pessoa jogou um outro resíduo naquele local e aquele outro resíduo é justamente reativo com esse material. Então, dali traz um dano ainda maior, né? Os resíduos, eles são comercializados ou não?
Eu posso utilizar ele de novo? Como que é armazenado até a venda, né? Caso eles forem vendidos. Como que é transportado para a empresa? Como que eu transporto para o comprador? Então, isso tudo também é um risco. Como que eu vou transportar? Eu vou utilizar o que tipo de proteção no caminhão, vedação, informação. Tenho que avisar quem vai estar levando esse material para outra pessoa. Então, é muito importante você ter todo esse tipo de informação. Com relação a isso, ouvir também os próprios trabalhadores. Eles se queixam, eles apresentam algum sintoma. Eles sempre quando vão mexer com aquele produto, sentem um olhar de. Não, o outro sempre quando mexe com isso, ele fala que começa a boca a ficar dormente. Então, sabe, são sintomas que é muito importante você sempre estar ouvindo os trabalhadores, porque são eles que estão manipulando, né, determinado produto. Então, eles que vão trazer também uma informação dizendo sobre esse risco ser maior ou não. Outro ponto, como que é a atividade do trabalhador? A jornada dele, ele trabalha em turno, ele conseguiu descansar, ou ele sempre está trabalhando todo dia de noite, não para, e dali ele pegou uma escala extra, está trabalhando de tarde também. Como que é a atividade, né? Nesse local? Como que é os hábitos de higiene desse funcionário? Isso é importante também. Por exemplo, não, ele mexe nas coisas e não lava a mão, né? Então, ele mexeu com ácido, depois vai mexer com o outro, não trocou a luva, corre-se o risco de na mão dele ter determinado material que vai reagir com o outro. Então, hábitos de higiene também entram aqui nessa preocupação sobre avaliar o risco. Outro ponto, eles revezam de trabalho, ou ele sempre está vendo a mesma coisa sempre, né? E ele precisa, então, tomar cuidado para que isso não se torne algo rotineiro e ele nem se preocupe com os problemas. Usa equipamento de proteção coletiva, individual. Se tem informações sobre trabalhadores doentes ou que foram afastados pelos produtos químicos, então, às vezes, você está num setor ali que trabalha na parte dos produtos químicos, mas você não está ali dentro do outro setor ali produtivo, por exemplo. E você, para ter essa informação, é preciso colher informação lá daquele outro setor. Se você está numa empresa pequena, que está em contato com todo mundo, então ali do laboratório você já consegue falar com o outro trabalhador e ter essa informação. Agora, quando é um local muito grande, é importante sempre estar se reportando aos demais trabalhadores e conversando. Teve alguém que foi afastado por doença, algum acidente, o que aconteceu? Então é importante ter essas informações, tá bom? A terceira etapa é a etapa de avaliação quantitativa. Quando a gente fala quantitativa, é justamente a quantidade, né, que está no ar, que os agentes químicos que ele está, por exemplo, respirando. Então, ela é realizada por um pessoal especializado, é uma avaliação cara e realizada apenas quando necessário. Então, nesse caso em específico, a gente está falando de contaminação aérea. Então, por exemplo, para poder fazer essa avaliação, são pessoas específicas que vão verificar, cobra-se caro por isso, mas quando é necessário, é bom verificar quais são os tipos de contaminantes que a gente tem no ambiente. Que tipo de benefício eu tenho com relação a esse tipo de avaliação? Avaliação da eficiência dos sistemas, né, de controle instalados, para evitar a poluição no ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho um exaustor, mas será que ele está funcionando? Será que ele está sendo eficiente? Às vezes, ele não consegue retirar todo o ar e fazer com que haja uma troca ali do ar no ambiente de uma maneira tão efetiva. Então, isso também é uma preocupação que deve sempre ser tomada para ver se os seus equipamentos, eles, vamos dizer assim, estão dando conta de fazer a função que eles foram especificados para serem feitos. Então, as cabines estão fechadas, está sendo utilizado de maneira correta. Além disso, outro benefício da avaliação é verificar, né, qual que é o risco dos acidentes e os danos para a saúde. Então, com isso você faz prevenção, protege o funcionário e verifica se ele está mais exposto ou menos exposto àquele determinado produto. E por último, a gente tem a quarta etapa, que é o controle do risco. Então, nesse caso, a gente divide ela com relação ao ambiente e com relação ao trabalhador. Então, quando eu vou controlar o risco, eu vou verificar, então, qual que é o tipo de risco que eu tenho. Se ele é inflamável, se ele é reativo, se ele é tóxico. E vou trazer todas as informações com relação ao ambiente, que é o local onde eu estou inserido. Então, é importante a gente estar sempre falando e tendo essas informações. Por exemplo, ele é tóxico, ele causa problemas para o meio ambiente,
ele é reativo ou inflamável, né? Aqui a gente tem, por exemplo, como se fosse um materialzinho sendo corroído, ou até mesmo na mão, né? Então a gente vê aqui pontos de exclamação, de exposição, né? Se ele contamina vias respiratórias, né? Ou se ele explode. Então tudo isso são condições para você avaliar. Então a gente vai verificando todas essas etapas para ter informação sobre o risco e evitar problemas futuros. Então eu verifico com relação ao ambiente, se o ambiente é adequado, se todos os funcionários têm plena consciência dos perigos que eles estão correndo ou não, né? Às vezes, determinado funcionário nem se preocupa assim, nem vou colocar a luva, vou fazer aqui rapidinho, já vou sair para o almoço, por exemplo. Ele, então, nem se preocupa com relação ao ambiente. Então, ele faz o quê? Ele simplesmente mexe com o material, pronto, ele corre um risco. Se no primeiro momento não deu problema para ele, ele vai, às vezes, continuar tendo essa atitude errada mais de uma vez. Agora, se já deu problema a primeira vez, ele encostou lá, corroeu, né, machucou o dedo, fez alguma ferida, ele vai lavar rapidinho, porque já sabe que daí aprendeu, não vou mais tomar esse tipo de atitude, eu vou cuidar. Problemas elétricos também. Se ele está, por exemplo, com objetos metálicos e já foi informado para ele, não vai mexer na parte elétrica, né, contendo esses objetos metálicos junto. Às vezes, enquanto ele não levar um choque, a pessoa, por mais que está ouvindo que ele não deve fazer aquilo, ele, até o momento que sofreu um acidente, seja ele em nível pequeno ou maior, ele acaba trazendo esse tipo de problema, e daí depois que ele sofre o acidente, ele muda de atitude. Outra situação que acontece bastante é em situações de queda, a pessoa, não, eu não quero pôr o capacete, eu não quero pôr o óculos, não quero pôr o cinto de segurança, eu só vou subir ali no andar, vou buscar ali no andaime ali um outro produto rapidinho, já vou descer. Enquanto ele não correu o risco de quase cair, ou ele realmente cair, se for numa altura menor, às vezes o dano que ele sofreu é pequeno, né? Então, isso é um controle de risco também. Como que a gente deve, então, sempre estar visualizando? Uma pessoa, às vezes, não dá conta de cuidar de todas, né? E é por isso que sempre tem responsáveis no setor, mas é muito, muito importante mesmo que você traga conhecimento, né, para os seus funcionários e traga cursos, vá apresentando para eles os perigos. É o que a gente estava comentando anteriormente. Quanto mais a pessoa escuta daquela situação, ela está repetitiva para ela, mas ela está sempre sabendo, se eu misturar A com B, dá material explosivo. Ela escutou uma vez, a primeira vez que você escuta, você ouviu, entendeu, acabou, né? Nem sempre ela fica gravada. Mas a partir do momento que tem um curso, dali ele vai fazer uma provinha. Opa, ele colocou A e B da material explosivo. Ele, nossa, é verdade, eu ouvi isso, e começa a gravar. Depois lá, daí depende de quanto em quanto tempo eles vão fazendo o curso. Se é uma vez por semana, às vezes é muito, né? Ou a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semestre, depende de cada empresa, né? Então, daí se ela vai depois trazendo essa informação novamente para ele. Se você misturar A com B, você tem esse problema, sim, de formar um material explosivo. Então, você evita que aquele problema ocorra novamente, certo? Então, essa informação, ela é relativa tanto ao ambiente quanto ao trabalhador. Então, é muito importante que você verifique, né, esse controle de risco, e uma das formas é você apresentar, né, sinalizações indicando as informações. Bom, só um minutinho aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Então, eu trouxe aqui para vocês, acho que já descompartilhou, né? Essas etapas com relação ao risco. Certo? Então, a gente tem essas etapas com relação à avaliação do risco. Então, a primeira delas, a gente vai ter as fichas de avaliação. Então, no primeiro momento, eu vou conhecer o risco. Depois, eu vou para a segunda fase, que é avaliar o risco. Em terceiro ponto, quantificar. E, por último, eu verifico formas de controlar esse meu risco, tá bom?
Eu trouxe então aqui para vocês essa parte de hoje. Eu sei que ela é muita informação, né? Todas as etapas delas, mas é importante que a gente veja então e tenha esse tipo de projeto, porque pode ser que você seja contratado às vezes para isso mesmo, para trazer essa informação com relação ao risco. Às vezes era um outro chefe que ele não tinha essa preocupação e hoje em dia ele já se preocupa de ter o controle do risco. Então ele vai pedir que você traga essas informações para eles. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida do que foi passado hoje? Tá tudo bem? Tudo entendido? Alguma dúvida? Vou colocar aqui. Se alguém quiser responder ali no chat. Ana, tudo ok? Então tá joia. Tudo ok, Ana também? Então, gente, hoje é isso. Eu não quero me estender muito para vocês, para não ficar uma coisa cansativa. Eu vou disponibilizar o vídeo para vocês no AVA daqui a pouquinho, que dá o tempo de baixar. Esses slides também vão estar para vocês lá, tá bom? E dali, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me mandando um e-mail que eu vou respondendo para vocês. Tá joia?